Olá, pessoal. Eu sou a professora Iraide Nobre e nessa segunda aula nós estudaremos os gêneros e os tipos textuais e também a diferença entre compreensão e interpretação de textos. Na aula anterior, a primeira aula, as professoras falaram para vocês sobre o que é texto, texto verbal, texto não verbal, a diferença entre linguagem literária e não literária, e terminaram pincelando os gêneros e os tipos textuais. Então, essa aula agora vai sim mostrar para vocês a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais, bem como a diferença entre compreensão e interpretação de textos. Esse segundo slide, ele mostra os 5 tipos de textos: narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Vocês estão mais familiarizados com os 3 primeiros, porque são tipos de textos cobrados em redações, vestibulares, concursos. A injunção e a exposição, vocês convivem com eles todos os dias também, mas talvez não seja tão comum essas palavras no cotidiano de vocês. Injunção é o texto prescritivo, que tem como finalidade instruir e orientar o leitor. Um exemplo muito bom de texto injuntivo é o regimento da escola. Ele traz todas as orientações do que você deve e não deve fazer na escola, lembram? Já o texto expositivo, ele transmite uma mensagem de forma o mais claro possível. Eles vão abordar um assunto no âmago mesmo da questão. Um artigo científico, por exemplo, ele vai abordar o assunto com todo o conhecimento que ninguém faz ideia, ninguém imagina. A notícia, ela traz informações também precisas sobre um acontecimento. São exemplos de um texto expositivo. A narração é aquele da história. Lembra? Era uma vez. Aí dentro da narração vocês têm os gêneros, o romance, a novela, a crônica. Então, todos se referem ao tipo narrativo. A descrição, eu costumo dizer para os meus alunos, é um desenho feito com palavras. E a maioria dessas palavras pertencem à classe dos adjetivos, porque eu só consigo fazer um desenho nítido, descrever de forma bem clara para você identificar exatamente o que eu estou mostrando, com detalhes, com características. Aí tem como exemplo de descrição também o diário, a biografia. São informações que eu dou, por exemplo, uma autobiografia ao meu respeito, que você não conhecia, mas eu escrevi com todos os detalhes e pormenores que eu domino, que eu vivi e que eu quero passar para que o outro saiba. O texto dissertativo é o texto cobrado nos concursos vestibulares, no Enem. Já é um texto mais trabalhoso, porque você precisa dominar e conhecer o assunto. Quando você não domina, você não escreve bem. O segundo slide dá um exemplo de uma narração. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar.
Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. É um trecho de Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse é um exemplo de narração. Descrição. Da janela de seu quarto podia ver o mar. Estava calmo e por isso parecia até mais azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo. Estava muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao norte, a ilha que mais gostava de ir era só um pedacinho de terra iluminado pelos últimos raios solares do final daquela tarde. Estava longe, longe, não sabia como agradecer a Deus. Morava em um paraíso. Parece mesmo, né? Eu me sentia assim. Isso é uma descrição. Vejo a riqueza nos detalhes. Você se sente lá. Você nem sabe onde é. Mas você faz parte, você esteve lá junto com ela. Todas essas informações pormenorizadas que ela descreveu, leva a gente para lá, não é isso? Isso é uma descrição. Dissertação. Isso é o que temos aí como exemplo, é a introdução de um texto considerado bom, na verdade, nota máxima, no Enem. Não tem aí a informação de quem é o texto, mas ele é sim do Enem, de um aluno que fez um texto e tirou nota máxima. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. O aluno domina o assunto, ele sabia do que estava falando e, portanto, escreveu. Foi um aluno que escreveu. Ele fez o Enem e escreveu isso aí. A gente fica admirado porque é tudo muito bem organizado, mas ele não dominava só o assunto não, viu? Lembrem-se desse pequeno detalhe. Para escrever bem, nós precisamos, além de dominar o assunto, dominar também a nossa língua, conhecer toda a estrutura de como construir uma oração, um período composto. Tudo isso conta, inclusive ortografia. Aí temos aí um conceito do que é gênero textual, que diz
Gêneros textuais são os textos criados na e pela sociedade ao longo de sua história, em atendimento às necessidades de comunicação que vão surgindo. Toda comunicação se dá por meio de um gênero textual. Os exemplos estão aí, notícias, bulas e remédios. Antes, eles estão encaixados, cada um no seu tipo narrativo, tipo dissertativo. E aqui é só um resumo de vários gêneros textuais que aparecem, que você tem contato, você lê todo dia, você vê, você ouve falar deles. Porque até quando você digita no seu celular, você está praticando um gênero textual. Encerrando a parte de gêneros textuais e tipos textuais, entremos agora na compreensão e interpretação de textos. Aparentemente parecem ser a mesma coisa, não é? Mas não são. Quando a gente fala de compreensão, a gente está falando de você ler e perceber o que está escrito, apenas o que está escrito. No enunciado de uma questão, vamos para uma prova. Você está fazendo a prova e lá no enunciado você não entende o que se está pedindo para você fazer. Isso não é interpretação, isso é compreensão. Você não está compreendendo. Eu costumo pedir para o aluno repetir a leitura, porque às vezes uma palavrinha só atrapalha a compreensão do enunciado de uma questão. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Na maioria das vezes, até a questão de compreensão, citando a prova, o exemplo da prova, ele diz, lá no texto, o autor, então, está lá escrito. Não é preciso que você descubra como a interpretação que está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Interpretação é o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Aqui você precisa associar o que está escrito ao seu conhecimento prévio. Quando esse conceito fala de subjetivo, o subjetivo é eu, o meu eu. Sou eu, com a minha bagagem de conhecimento, que vou interpretar e descobrir o que há por trás daquela informação que o autor colocou no texto. Ao contrário da compreensão, nada fica escondido, nada fica subentendido. Já a interpretação, se eu não tiver um conhecimento prévio da realidade, eu não vou conseguir identificar o que o autor quis dizer com aquilo ali. Na interpretação aparece muito as figuras de linguagem, né? Porque elas fazem comparações e dentro dessas comparações eu preciso retirar alguma informação que eu chamo de interpretação. Então é isso, pessoal. Terminamos nossa primeira aula e eu gostaria de pedir para vocês acompanharem pelo YouTube da escola, curtirem, fazerem comentários, se identificando. Afinal, eu vou usar isso como a minha lista de presença, ok? Muito obrigada e até a próxima.